Olá, sou o Mestre Paraíso e hoje voltamos com Teoria Geral do Direito. E hoje vamos falar de uma pergunta de banca examinadora. Já vamos começar com tudo, do jeito que vocês gostam. E a pergunta de hoje é: quais são as fontes do direito penal? Quais são as fontes do direito penal? Pessoal, quando falamos de fonte, temos que lembrar de nascedouro. É o lugar de onde o direito provém, onde nasce o direito, né? Nós estamos falando aqui da teoria clássica do direito penal, das fontes do direito, né? Então, vamos começar falando da primeira fonte do direito penal, que é o material. Material. É importante você decorar o material, mas tem um macetinho aqui. Eu participei de uma vez, né, assistindo, né, a prova para delegado de polícia. E aí a banca examinadora perguntou para o candidato: quais são as fontes do direito penal? Eles adoram essa pergunta, eles amam. Então vocês não podem deixar de estudar as fontes do direito penal. A primeira é a material, mas também ela é chamada de fonte de produção. Então você tem que entender que é material ou fonte de produção. Os juízes adoram quando você fala material e ele pergunta para você, né, a banca examinadora, e é conhecida por algum outro nome, aí você gela lá na cadeira, né? Então, lembre-se, material ou de produção. Quando fala produção, pessoal, você já começa a pensar produção de alguma coisa. E onde que, se nós estamos falando de direito penal, onde que é a fábrica nossa de leis? É nosso poder legislativo, né? Refere-se, nós estamos falando aqui de uma referência de um órgão que é responsável por sua elaboração. Nós estamos falando aqui do poder legislativo. Tudo isso está tipificado no artigo 22, né, inciso 1º da nossa Constituição Federal, do dia 5 de outubro de 1988. Pessoal, a União, ela é a única fonte de produção de direito penal no Brasil. O poder legislativo, por meio da União, é a fonte de produção de direito penal no Brasil. Marque isso, né? Material ou de produção. Quando você lembrar de produção, fala produção do quê? Produção de direito penal. Aonde é a nossa fábrica de direito penal? É no poder legislativo. A União é a fonte de produção do direito penal no Brasil. Então memoriza aí, material ou de produção. Lembra da União, do poder legislativo e você vai acertar as fontes do direito penal. A segunda, ela é a formal, que também é chamada de fonte também de conhecimento. Então, ou formal ou de conhecimento. Os juízes, os grandes doutrinadores, a banca examinadora adora quando você fala, quais são as fontes do direito penal? Você fala material, mas qual outro nome que é conhecido? Aí você tem que falar de produção. Ela é formal. Formal e qual o outro nome? Você tem que falar de conhecimento. E ela, pessoal, quando nós falamos de fonte aqui formal, nós estamos falando do modo pelo qual o direito penal será aplicável na nossa sociedade. Lembra que lá atrás nós falamos que existem o quê? Um lugar que é produzido a lei, que é o Poder Legislativo. Então, quem produz alguma coisa, produz a lei. Aqui nós estamos falando que a fonte formal ela é primária. Se ela é primária, é porque ela vai formar a nossa lei, a nossa legislação. Então, ela é primária porque ela vai fazer a formação da nossa lei. E ela também, se ela é primária, nós temos que ter algo secundário. Então, primeiramente, o que nós usamos? A lei. Mas se a lei deixou alguma lacuna, deixou algum espaço, nós vamos usar o quê? A fonte secundária. E a fonte secundária é a nossa jurisprudência, pessoal. Você vê que vai vendo, há um encaixe, né, no direito penal. Então, fonte primária, lei. Fonte secundária, a nossa jurisprudência. Estamos aqui ainda no campo formal, tá, pessoal? Tenha tudo isso em mente. Campo formal, modo pelo qual o direito será aplicável. Ou seja, como é que nós vamos fazer funcionar o direito? Mediante a fonte primária, que é o quê? A nossa lei. Se na lei tiver um espaço vazio, nós vamos usar a fonte secundária. E a fonte secundária é a nossa jurisprudência. Que vocês sabem que jurisprudência é a reiteração de decisões que o juiz fica tomando lá quando ele está trabalhando na sua audiência. Então, várias vezes ele toma aquela decisão. Ele pega uma norma, ele vai potencializando, ele vai uniformizando essa norma, ele pega o seu entendimento, ele vai colocando ali no caso que ele está estudando. Então, várias vezes, ele tomando essa mesma decisão, essa reiteração de decisões judiciais, nós chamamos de jurisprudência, pessoal.
E aqui me fez até lembrar uma passagem muito legal, eu estudando com o LFG, né, que era o Luiz Flávio Gomes, e eu me lembro dessa aula ele falando assim: vocês que são advogados são responsáveis por criar novas teses. Ele falou: eu fui juiz muitos anos, e quando eu cheguei a juiz foi a época que eu menos estudei, porque eu ficava trabalhando o dia inteiro, fazendo audiência, e eu não tinha tempo de fazer pesquisa. Nossa, é até emocionante lembrar de um dos maiores professores de direito penal do Brasil, né, Luiz Flávio Gomes. E as aulas deles é a aula dele. Quem não assistiu a aula dele perdeu. Hoje, graças a Deus, temos a internet que você pode resgatar a aula desse grande professor. Até, dá licença até para tomar uma água, porque até me emociona aqui, pessoal, falar desse grande professor do direito penal, Luiz Flávio Gomes. Deixou uma marca importantíssima. Luiz Flávio Gomes e também Damásio, né? Damásio foi outro grande mestre que não podemos esquecer do direito penal. E lembre-se, na nossa descrição aqui do nosso canal, eu estou sempre deixando aí dicas importantes de obras que você deve estudar e vai ajudar você a construir esse seu manual, nosso manual de direito penal caseiro, hein? Manual de direito penal caseiro, importantíssimo para quem quer ser aprovado em provas e concursos. Vamos falar agora da analogia, pessoal. Olha que bacana, né? Falamos da lei, falamos da jurisprudência e também existe a analogia. É a lei de um caso semelhante. Você vai pegar algo semelhante. Quando você pega uma lei de um caso semelhante, nós chamamos de analogia. E olha que bacana. Se você pegar para estudar o artigo 4º de Lei de Introduções do nosso Código Civil, você vai ver que ele vai estar citando sobre analogia. E vai falar sobre os costumes, né? O que é costume? São regras nossas aqui da nossa sociedade que elas não estão escritas, mas as pessoas aceitam essas normas por um costume. Então, olha que bacana. Nós temos analogia, costumes e também a doutrina. Doutrina é a utilização dos ensinamentos dos especialistas em direito. Falei dois aqui. Dois especialistas de doutrina, que era um dos maiores, na minha opinião, um dos dois maiores que existiram até hoje, né? Luiz Flávio Gomes e o Damásio. Esses dois aí, realmente, eu tive a oportunidade de estudar também no colégio do Damásio. Então, lembrar desses dois doutrinadores me traz muita emoção. E agora, para encerrar, né, a nossa aula de hoje, é muito importante lembrar que a primeira fonte de procedimento interpretativo na nossa legislação, na nossa lei, é a equidade. Vamos falar também da equidade. O que seria essa equidade? É o tratamento das partes em uma condição absoluta de igualdade. Olha que nome bonito, equidade. É o que está faltando um pouco hoje, né, no nosso país, né? Absoluta condição de igualdade para todos, né? Tirar isso não só na Constituição é muito bonito, né? Todos são iguais perante a lei. Tirar do papel e colocar também na realidade, né? Especialmente quando nós falamos em punibilidade, né? Quando nós falamos em poder punitivo, né? Tem que ser igual para todos, mas na prática percebemos que isso está muito longe de acontecer, tendo em vista vários acontecimentos, mas hoje não é hora de falar disso. Vamos continuar focado aqui no nosso estudo e estamos falando de equidade, que é o tratamento das partes em absoluta igualdade. E lembramos que também falamos do nosso artigo 4º da Lei de Introdução ao Código Civil. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Bonito, né? Quais são as fontes de direito penal? Você não pode deixar de estudar essa questão. Assista ao vídeo 2, 3 vezes. As fontes de direito penal é certeza vai cair em algum momento que vocês estiverem estudando. Quero agradecer a vocês que ficaram assistindo esse vídeo até agora. Se você não fez a inscrição do canal, por gentileza, faça a inscrição para ajudar o canal a crescer. Deixe um joinha aí para fortalecer o canal e deixe um comentário aí falando das fontes do direito penal. É importante o seu comentário para que a gente possa exercer a verdadeira democracia. Comente livremente e à vontade no meu canal, sempre com aquela responsabilidade. Então, quero agradecer você que ficou comigo até o final. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima aula, pessoal. Fiquem com Deus.